Vamos lá, caderno, por favor. Barroco, frente D, módulo 4. Depois nós ainda temos o arcadismo. Eu separei, que na apostila trouxe junto, mas eu vou explicar separado os dois. Posso? Vocês vão falando comigo se quer que eu espere, já para ir anotando. Sobre o barroco eu quero as fotos hoje, tá? Por favor. Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem e algumas referências. Aqui é a fachada da Pedra da Candelária, da Cantária, ciselada da Igreja de Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Observem essa imagem, tá? Aqui, prestem atenção à quantidade de adornos, a quantidade de detalhes, a minuciosidade, a preciosidade a qual foi feita essa igreja. Então, aqui nós temos uma riqueza em detalhes, uma riqueza muito grande. Isso aí é pertencente ao barroco. Só que quando a gente fala de barroco, não quer dizer que nós estamos falando apenas em arquitetura. Foi um movimento cultural que começou na Itália, mas estendeu-se por toda a Europa, chegou até alguns países aqui da América, inclusive no Brasil. O que nós precisamos nos prender agora? Que o Brasil é o primeiro período literário brasileiro, né? Porque o quinhentismo foi no processo de descobrimento. E o Brasil, então, é colônia de Portugal. Não quer dizer que por ser colônia de Portugal, que tudo que aconteceu lá em Portugal, dentro da literatura, dentro do barroco, aconteceu aqui no Brasil. Cada lugar, o barroco se desenvolveu de uma forma na Itália, de outra forma em Portugal e de outra forma aqui no Brasil. Então, cada lugar tem a sua certa peculiaridade, tem o seu jeitinho de ser. E o barroco foi um período que durou por quase 2 séculos. Então, é muito difícil que um período literário dure por mais de um século, né, por quase 2 séculos, ele tenha uma única forma de expressão. Então, a cultura aqui, ela vai ser minuciosa, ela vai ser diferenciada de acordo com determinada época do barroco. E aqui eu coloquei um traço da própria arquitetura, né? Cheia de adornos, cheia de detalhes. Pensa na dificuldade dessa produção, na dificuldade dessa arquitetura. Quanta riqueza em detalhes tem aí. E quando eu falo riqueza em detalhes, essa aqui que eu queria mostrar. A riqueza mesmo, isso aqui para mostrar até o patrimônio da igreja. As paredes banhadas a ouro, a riqueza toda nos interiores e no exterior. Observem que aqui essa igreja, ela já é cilíndrica aqui em cima. Isso aqui representa já uma nova arquitetura, no caso de Aleijadinho, só aqui no Brasil, tá? Que é observem a diferença aqui, ó, da torre dessa igreja para a torre dessa igreja, tá? Essa riqueza, essa diferença se dá aqui no Brasil apenas com Aleijadinho. Nós vamos falar dele posteriormente também. Só que é mais citado porque Aleijadinho foi na arte, não na literatura, né? Nas esculturas em si. E aqui nós temos a riqueza interna de uma igreja, a qual propunha mostrar isso. Quando eu falo da igreja, eu quero já mostrar o principal ponto do barroco, que é mostrar a riqueza da igreja, que é um movimento religioso. Em várias obras nós vamos encontrar a religiosidade aqui no barroco. Por quê? Porque a igreja, ela sofreu um processo de transição aí, ela sofreu uma queda com a Contra-Reforma. Com a reforma. Então a igreja fez a Contra-Reforma. O barroco ele é nomeado um período literário da Contra-Reforma. Nós vamos relembrar um pouquinho, já até perguntei para a Kátia, eu sei que vocês já viram Reforma e Contra-Reforma, mas nós vamos entender isso dentro da literatura agora. Como que a Reforma e como que a Contra-Reforma moldou esse período literário chamado Barroco.
Então, vamos lá, contextualização histórica. Anota isso aí para mim, por favor. Então, iniciou-se no século XVII, na Bahia, né, que ainda era o centro do país, né, a capital. Então, tudo se concentrava ainda na Bahia. Surgiu na Itália, após uma série de mudanças econômicas, sociais e econômicas, políticas, ocorridas na época. Quando eu falo econômicas, aqui no Brasil, era a cana-de-açúcar. Então, a produção açucareira aqui fez uma certa reviravolta no Brasil, e aí surgiu esse período literário. Então, nós tivemos quando eu digo que cada país teve a sua forma de moldar o barroco, aqui nós tivemos essa problemática, né? Essa situação, na verdade. Devido à cana-de-açúcar, nós tivemos uma contextualização mais baiana. Aqui começou na Bahia e foi o forte na Bahia. Vocês querem que eu espere? Sim. Só um pouquinho para eu poder... Sim, Maria Lúcia. Eu não escutei. Ah, Marilu, se já tiver feito chamada, eu cheguei, tá, José Roberto? Tá, vou eu colocar. Raul chegou também? Heitor? Tainá? Não? Ok. E a principal contextualização histórica, porque ela vai fazer com que gere essa nova forma de expressão, tá? A forma da religiosidade trazida dentro do barroco vai ser devida à Contra-Reforma. Lembrando que o barroco é considerado um período da Contra-Reforma. Então, vamos relembrar aqui. O que foi a reforma e a Contra-Reforma? Esse aqui da imagem é o Martim Lutero, que divulgou, então, as suas teses, né, pregou na igreja, fazendo a reforma protestante. E aí, nós temos aqui o símbolo da Companhia de Jesus, que foi a Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma, a qual nos interessa mais agora nessa situação, ela vai mostrar que a igreja, ela vai tentar buscar os seus fiéis de novo para dentro da igreja. E o barroco vai tentar auxiliar essa volta dos fiéis, esse chamado dos fiéis para dentro da igreja. Então, a Companhia de Jesus, é claro que, prestem atenção uma coisinha aqui, o Martim Lutero começou com a Reforma Protestante, nós ainda estávamos no classicismo. Lembra da linha literária que eu fiz para começar o quientismo? Se você não tem aquela linha literária, vai ser difícil até entender a contextualização histórica. Por quê? Lá em Portugal, do classicismo passou para o barroco. Entre o classicismo e o barroco, aqui no Brasil, nós tivemos o quientismo, que é o processo de descobrimento. Só que lá na Europa ainda perdurava o renascimento cultural, que é o classicismo. O classicismo, dentro do final do classicismo, então, Martim Lutero fez a reforma protestante, divulgando as suas teses contra a igreja, né? Questionando contra a igreja. E aí, posteriormente, então, criou-se a Companhia de Jesus, que era um movimento para atrair de novo os fiéis. E esse movimento de atração dos fiéis chamava-se Companhia de Jesus. Observem que eu tenho a Reforma Protestante e eu tenho a Contra-Reforma. Então, essa contextualização histórica é que vai fazer com que a pessoa que viveu naquela época ficasse numa certa dúvida. E aí, eu devo confiar nas teses de Martim Lutero ou eu devo voltar para a igreja com a Companhia de Jesus? Essa dualidade, essa oposição surgida naquela época, é que vai ser a principal característica da literatura, que é essa oposição. Então, a oposição se dá, que são as antíteses, os paradoxos usados dentro da poesia. Essa oposição se dá a partir da contextualização histórica. Observem a necessidade de se entender o contexto histórico
para compreender as obras. Tá? Então, essa dualidade se dá com Martim Lutero e a Companhia de Jesus. Então, com a Contra-Reforma, com a Companhia de Jesus, o Barroco é um período literário aliado à Contra-Reforma. É ele que vai tentar atrair de volta os fiéis. Então, como que vai ser essa atração? Como que vai tentar atrair de novo os fiéis para dentro da igreja? Através dos sermões. Hoje, em várias religiões que você frequenta, ou que você frequentou, tem um momento do sermão. Na Igreja Católica chama homilia, mas tem um momento que é o sermão. Esse sermão é aquele momento de tentar buscar os fiéis. Se você confia naquele sermão, você se sente atraído. Se você não confia, você não segue aquela igreja. Então, esse sermão que é a situação de tentar atrair os fiéis, que foi praticado na época do Barroco, que é um período literário baseado na Contra-Reforma. É auxiliador da Contra-Reforma. E os sermões, hoje em dia, onde eles são colocados? Eles são dispostos em público, a pessoa fica num púlpito, fica num degrau mais alto, né? Ou num altar, ou num púlpito. O tom de voz é grandiloquente, ou seja, tenta atrair os fiéis, o tom de voz é mais alto, é mais firme para tentar atrair os fiéis. E isso era já realizado nessa época. Então, nós sofremos um processo de mudança e nós temos esse processo até hoje. Porque na nossa religião ainda tem esse momento do sermão, tem esse momento de atração dos fiéis. Isso se deu a partir da Companhia de Jesus. Qual foi a principal tática, vamos assim colocar, para atrair de novo os fiéis para dentro da igreja? Através dos sermões, chamando a população, chamando os fiéis com o tom de voz modificado, com um tom de voz atrativo, convincente, persuasivo, para voltar com que os fiéis, para fazer com que os fiéis voltem para dentro da igreja. Tá? Então, é muito importante esse período da contextualização. Isso aqui, eu gostaria que vocês anotassem, porque nós vamos falar muito disso. Aqui é a Contra-Reforma e a reforma, como que era, o que gerou. Tá? Então, o antropocentrismo renascentista fez com que, né, as defesas das teses de Lutero, a valorização dos elementos materiais e corporais e a inspiração na arte greco-romana. Então, era assim. E passou a ser assim. O teocentrismo medieval. A volta lá na igreja como centro de tudo, a igreja com seu poder, né? Que tinha então naquela época. A reafirmação do Papa e dos dogmas da Igreja Católica e a volta para a espiritualização e o transcendentalismo. Então, olha só, antropocentrismo, a reforma, Martim Lutero. Teocentrismo, Companhia de Jesus. E o principal representante, né, aqui no Barroco brasileiro, da Companhia de Jesus, vai ser o Padre Antônio Vieira. Cuidado para não confundir os padres também, né? Esse aqui vocês querem que eu espere ou eu posso passar, vocês copiam depois? Espera um pouquinho, Maria Lúcia. Tá. Que aí já fica pronto, no final da aula vocês já me enviam. Esse quadro é super importante, tá? Esse aqui vocês precisam ter no caderno. Até para considerar as duas situações. Maria Lúcia, Oi? como se saísse do renascentismo e voltasse pro trovadorismo, tipo isso? Não te ouvi. É como se voltar, é tipo assim, tava no renascentismo e depois voltava pro trovadorismo. Porque Não é voltasse para o trovadorismo, mas que reacendesse aqueles fragmentos que foram citados, aquelas características do trovadorismo. É como se voltasse nas características, sim. Porque lá no trovadorismo a Igreja Católica era única, central. Então,
que é tentar pregar isso novamente. Nesse ponto que você está falando, é assim, como se voltasse. É a reafirmação do Papa, a reafirmação da Igreja Católica, de tudo. Porque as teses de Martim Lutero foi contra a Igreja Católica, né? Questionando algumas situações propostas pela Igreja Católica. Então, a volta ao teocentrismo, a volta ao medievalismo, é essa reafirmação que a Igreja Católica continua no poder, mesmo com a Reforma Protestante. Mas aí, Maria Lúcia, tipo, todas as conquistas do Renascimento, de tudo que o homem teve, vai se deixar para lá? Não, vai ser questionado. Não vai ser deixado para lá, vai ser questionado. Quando a gente fala do renascimento cultural, nós, no arcadismo mesmo, a gente já vai voltar nele. Só que não vai voltar porque o próprio renascimento cultural ainda tem religiosidade. Só que o que Martim Lutero propunha era que ele não queria a destruição da Igreja Católica, ele queria o questionamento dos dogmas que eram pregados. Então, o barroco ele vem reafirmar aquilo, né? Que é o teocentrismo, que o humanismo existe, mas o teocentrismo prevalece, ou seja, Deus prevalece, o homem é em segundo plano. E até então o Renascimento cultural propunha isso também. Só que Martim Lutero foi nesse momento do Renascimento cultural é que ele lançou as suas 95 teses, né? Que ele pregou lá na porta da igreja para ir contra. Então, ele queria questionar o poder da igreja. Todos sabem que a igreja era muito rica, que a igreja era muito poderosa, que a igreja mandava em tudo. E ele queria questionar esse poder da igreja. Por isso que ele criou a Reforma Protestante. A Reforma foi para questionar isso, para ver se a igreja realmente tinha todo esse poder, se não dava para ter uma outra ideia, se todo mundo tinha que seguir. Porque lembra, na Idade Média, ninguém questionava. Vocês já leram um conto chamado Bispo Negro? A gente podia até ler esse conto, ele é pequenininho, ele tem 6 páginas. Ele é do Romantismo Português, do Alexandre Herculano, que é o autor. E esse conto, o que acontece? Só para até ilustrar essa explicação. No conto, o rei, ele prende a sua mãe, ele exila a sua mãe dentro do próprio castelo. E o bispo, que é o poder né, abaixo do Papa, mas o bispo, que era central daquela região, cada região tinha seu bispo, o bispo então pede a ele que retire sua mãe, ele fala que não vai retirar. Que era um pedido do Papa, ele fala que não vai tirar, não vai tirar. E aí o Papa vai até esse rei e faz essa solicitação para que ele tire sua mãe, né, da prisão. Ele fala que não vai tirar, porque ele queria ser o rei. Com a mãe tinha um poder sobre ele. E aí o Papa fala assim, não, então eu vou te excomungar da igreja. Então, a excomunhão da igreja naquela época, né, até hoje, na verdade, para quem acredita, mas a excomunhão da igreja era algo assim, então eu não vou mais à missa, eu não vou mais seguir os preceitos, e aí a história se dá a partir disso aí que o Papa fala que vai excomungar o rei. Ou seja, tudo que a igreja católica propunha, as pessoas obedeciam sem questionamento. Até que surgiu Martim Lutero. Martim Lutero foi um fiel à ciência, né? Porque no humanismo já surgiu essa dualidade, cadê o homem? Só que quando o humanismo surgiu, cadê o homem? O homem através da sua ciência, o homem com sua inteligência, ele não questiona Deus. Hora nenhuma se questiona a igreja. Ele só questiona o homem também tem inteligência. Agora o Martim Lutero, ele vai direto na igreja. E aí quando ele vai direto na igreja, aí a igreja católica, ela dá uma balançada, porque até então as pessoas seguiam 100% e não questionavam. Então, Martim Lutero questionou, e aí foi como se a igreja perdesse um pouco. A igreja perdeu, né? Porque vários fiéis seguiram a proposta de Lutero e deixaram de seguir a proposta religiosa, a proposta católica. Então, é como se eles perdessem um pouco o poder da igreja. Não perderam as conquistas renascentistas. Perderam, sim, o poder da igreja. A busca era essa, né? Perderam um pouco do poder da igreja. Porque a igreja era muito rica.
A igreja era soberana, né? Até a igreja comandava junto com o reinado, né? Junto com a corte, até então. Posso Entendi. tirar desse? Pode. Olha só. Então, isso aqui, o barroco como estilo. Define-se pela busca de um equilíbrio entre as diversas unidades de composição, as quais contêm partes não perfeitas entre si, como no Renascimento. No entanto, adquirem harmonia por sua relação intensa, por vezes dramática. Quando a gente fala em dramático aqui, em dramaticidade, nós estamos falando da relação do tom de voz ao atrair os fiéis, né, da exposição dos seus sentimentos para voltar esses fiéis. Sempre vocês vão fazer essa retomada. O barroco é um estilo literário da Contra-Reforma. Então, ele é um estilo literário católico. Tá? Ele quer reafirmar os dogmas da igreja, ele pretende fazer com que os fiéis voltem para dentro da igreja, aqueles que foram perdidos por Martim Lutero. Tá? E olha só, o barroco define-se por um equilíbrio. Quando a gente fala nesse equilíbrio aqui, essa palavra é bem importante agora. Lembra da dualidade? É Martim Lutero ou é o cristianismo? Eu sigo as 95 teses ou eu sigo a Igreja Católica? Eu questiono a igreja ou eu aceito o que a igreja propõe? Tá? Então, o homem busca um equilíbrio. É a busca, não quer dizer que ele já está equilibrado, que ele já sabe o que ele quer. Não. É a busca pelo equilíbrio, em saber dosar. Eu sigo o cristianismo, mas ok, eu concordo com algumas coisas que Martim Lutero disse, tá? É ter essa dosagem para buscar esse equilíbrio perfeito. Observe a imagem também. Tudo, agora nós vamos ver os contrapontos aqui. A imagem, o fundo é completamente escuro, preto, e a imagem clara. Então, é a luz e a sombra. Tá vendo? Tudo agora vai ter uma certa dualidade, baseada sempre na reforma e na contra-reforma protestante. Porque aqui vai sempre defender a contra-reforma, sempre defender a companhia de Jesus. Esse aqui eu acho super importante para a gente entender a contextualização da época. Qual que era o contexto social daquela época? Como que as pessoas viviam naquela época? Vocês querem que eu espere copiar ou vocês estão dando print e depois vocês me mandam? Espera copiar mais fácil. Espera só um pouquinho. Tá. Gente, alguém me enviou a foto do quinhentismo e não colocou nome. Além do João. Ai, é eu. Quem? É eu. É a Juliana. Juliana? Tá joia. Vou colocar aqui. Posso explicar esse? Só espera copiar, não passa não. Tá.
Então vamos lá. A vida social girava em torno dos engenhos e das grandes propriedades rurais e fazendas. Tá? O foco central ainda era na Bahia, aqui no Brasil. A dualidade era constante. A busca pelo modelo de civilização europeia convivia com a escravidão e a distância moral da Igreja Católica. Então, novamente, nós vamos voltar no mesmo foco aqui da Igreja Católica. A dualidade. Então, eu busco a civilização europeia, eu quero um novo mundo, eu quero uma nova forma de vida. Só que, por outro lado, eu tenho a escravidão e tenho a distância da Igreja Católica. Ou seja, são os fiéis que foram comovidos por Martim Lutero. Então, essa dualidade ainda vai ser presente, tanto é que o homem busca o equilíbrio. O homem ainda está na dúvida, mas ele busca esse equilíbrio, ele busca essa certa nova forma de viver. Eram raras as mulheres alfabetizadas. Isso aqui é importantíssimo para nós, porque quando nós chegarmos no romantismo, as mulheres vão começar a ser alfabetizadas, tá? Então, as meninas aprendiam a costurar, a bordar, os ofícios de mulheres, a cozinhar. E aqui nós não tínhamos, então, tamanha difusão da literatura, da leitura, porque somente os homens eram alfabetizados. O homem, então, era o chefe de família. Então, o chamamento aqui da Igreja Católica era em prol do homem para buscar a sua família de volta para dentro da igreja, tá? A Companhia de Jesus, então, ela buscava resgatar os homens, principalmente, porque a partir desses homens ele resgatava o restante da sua família, que, por sua vez, eram alfabetizados, né? Como as mulheres não eram, então as mulheres ainda não conseguiam ser convencidas. A não ser, lembra das situações que eu falei dos sermões? Que o sermão, então, ele é proposto, ele é com um tom grandiloquente, ele é um tom elevado para convencer os fiéis para dentro da igreja. Nesses momentos, as mulheres participavam, mas na leitura em si, não. A leitura era mais direcionada aos homens, porque pouquíssimas mulheres eram alfabetizadas, tá? Na situação dos sermões, as mulheres sim participavam. E eu tenho aqui, esse é o que eu acho principal de vocês copiarem esse e o próximo, as características do barroco. Ô, gente, eu vou interromper o compartilhamento para começar outra chamada, tá? Porque faltam 2 minutinhos, na hora que vocês estiverem copiando vai cair. Já chamo vocês.